Mateus 20. Jesus Cristo estabelecendo alguns princípios para a vida dos seus discípulos e da igreja que ele estava iniciando. E aí ele coloca uma palavra para os seus discípulos e para nós. Olha, não será assim entre vocês. Ao contrário, quem quiser tornar-se importante entre vocês, deverá ser servo. Quem quiser ser o primeiro, deverá ser escravo, como filho do homem, que não veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida por muitos, em resgate de muitos. Mais à frente, Lucas capítulo 12, verso 34, diz assim: por onde estiver o seu tesouro, ali também estará o seu coração. Estejam prontos para servir e conservem acesas as suas candeias, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Felizes os servos, cujo Senhor os encontrar vigiando, quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa, e ele virá servi-los. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Olha, palavras do Senhor Jesus Cristo, né, estabelecendo a base, né, para a vida prática de todo aquele que crê nele, da igreja dele. Né. Eu divulguei aí que nós estaríamos falando hoje sobre servo, né, sobre serviço, voluntariado. E tentar conexão. Esses 3 domingos eu quero falar para a igreja. Domingo passado eu falei para a igreja. Se você está nos visitando, quero que você entenda que essa é uma palavra, uma orientação para a igreja de Cristo Jesus e aplicada de uma maneira um pouco mais focada na nossa comunidade, como nós queremos viver e como nós devemos viver a vida cristã aqui. Eu quero falar nesta manhã 3 princípios sobre servo, sobre serviço, sobre servir. E o primeiro princípio é o princípio da autoridade. Autoridade. Quem serve sempre servirá a uma autoridade. Sempre terá uma autoridade sobre você, sobre si mesmo. A identificação clara dessa autoridade trará uma profunda compreensão da missão e do propósito para a sua vida como servo. Você precisa entender claramente a quem você serve. A quem você está se colocando debaixo? De que autoridade você está se colocando debaixo? Vamos lá, princípio, uma vida de servo é uma vida que compreende a autoridade que está sobre ele. E serve a esta autoridade. Servir ao Senhor. E nós vamos falar aqui, sirva ao Senhor. Sirva ao Senhor Jesus Cristo. A ele foi dada toda a autoridade. No céu, na terra e debaixo da terra. E a ele prestamos toda a nossa submissão. Porque ele nos deu esse exemplo. Porque ele, apesar de ser Deus, não se apegou a isso, mas se humilhou em forma de servo. O exemplo vem de Jesus Cristo. Eu já falei isso várias vezes. Uma palavra para Jesus Cristo é submissão. Uma palavra para o diabo é rebeldia. Rebelião. Então, obediência, submissão, Jesus nos ensina. A ele nós devemos obedecer. Mas aí alguma pessoa fala assim: a ele eu tenho que obedecer. Só a Jesus que eu tenho que obedecer. Temos um problema. Porque nós esquecemos que a autoridade é delegada. Que a autoridade, ela pode seguir uma linha. E a linha de autoridade passa por você. Mas não passa apenas por você, passa por pessoas que estão na linha de autoridade acima das suas vidas ou sobre vocês. Primeira autoridade sobre nós, os nossos pais. Pai e mãe é autoridade sobre as nossas vidas. Deus nos fez conceber no ventre da nossa mãe e nos deu aos pais para serem cuidados. E Deus delegou a autoridade ao pai e à mãe para cuidar do seu filho. E essa autoridade precisa ser exercida, essa autoridade precisa ser reconhecida.
Não tenha medo, pai e mãe, de exercer autoridade sobre o seu filho. E filho e filha são servos. Não são senhores, são servos dos seus pais. Não tem que mandar nos pais, tem que obedecer os pais. Porque essa é o respeito à linha de autoridade. Nós pensamos só em autoridade, mas precisamos lembrar da linha de autoridade. Por onde está passando essa linha de autoridade e fortalecer esta linha de autoridade. Paulo chega a escrever, né, aos Efésios, alertando os Efésios. Vocês estão meio confusos, porque eles estavam se achando, né, em Cristo Jesus, livres de obedecer à autoridade. Livres de obedecer aos seus senhores. E ele alerta, ele fala assim, olha, vocês precisam servir aos seus senhores de boa vontade, como? Servindo ao Senhor. Sirva aos seus senhores como se estivessem servindo ao Senhor. Então Paulo fala assim, você quer servir ao Senhor? Ótimo, continue servindo. Seus senhores aqui na terra precisam ter o seu serviço como se você estivesse olhando para Jesus Cristo. Eu já falei isso para várias pessoas, mas eu me lembro quando a gente estava no pequeno grupo de adolescentes, eu falei muito claro isso. Lembra, Stephanie? Tem que obedecer os professores como se fosse ao Senhor. Como assim? Minha professora, aquela bruxa, meu senhor, aquele meu chefe carrasco, como que eu posso ver o meu Senhor nele? Aí eu falei, você não vê o seu Senhor nele, você vê Jesus atrás dele. Jesus está atrás dele, falando assim, ó, sirva a ele. Eu te coloquei abaixo dele. Você quer me servir? Ok, você vai me servir, mas aqui está o seu chefe, aqui está a sua professora, aqui estão os seus pais. Não dá para você sair daqui e ficar num relacionamento direto com Jesus em questão de autoridade, porque Jesus estabelece a autoridade, está aqui. Ele fala, você vai me servir servindo a este, que eu estabeleci como autoridade na tua vida. Adolescentes, juniores, crianças, querem servir ao Senhor, que é a melhor coisa que existe? Obedeça aos seus pais. Honra teu pai e a tua mãe. Pense nisso. Se você for um mau funcionário, rebelde em relação à chefia e à liderança, você não está servindo a Deus. Você não está obedecendo a Deus. Você precisa entender que há uma autoridade sobre você e que a autoridade vem do Senhor, mas ele passa por uma linha e compreenda esta linha. E só há duas atitudes diante de uma autoridade. Qual que é? Obedecer ou desobedecer? Não. Diante da autoridade, a opção não é obedecer ou não obedecer. Obedecer e não obedecer diante de uma ordem. Diante de uma ordem, você pode obedecer ou desobedecer. Diante de uma autoridade, a opção é eu me submeto ou eu me rebelo. É diferente. Obedecer e desobedecer é ordem. Agora, diante da autoridade, a minha postura pode ser ou submissão ou rebeldia. Ou eu me submeto, eu me rebelo contra. Porque rebeldia é resistir à autoridade. E aí eu tenho essa. Você pode resistir à autoridade de uma forma aberta, velada, ou uma forma disfarçada. Não é? Uma forma velada contra a autoridade. Olha, eu vou fazer do meu jeito e não do seu jeito. Você está errado, eu estou certo. Não faço. Já faço isso há tanto tempo, agora você chega novo e vai me mandar outra coisa? Não vou fazer. Aí todo mundo do lado escuta, né? O seu chefe escuta, você fala para todo mundo ouvir. Isso é velado. Está aqui. Ele está sabendo, todo mundo está sabendo. Mas existe a disfarçada, a camuflada. Ou seja, sim senhor, e por trás mete o pau. Fala mal na ausência. Na presença sorri, por trás começa a falar mal. Fala, esse moleque não sabe de nada na vida.
e está achando que é chefe, que entende de tudo, e e vai falando. Igreja do Senhor Jesus Cristo não age dessa maneira, porque isso é rebelião camuflada. Cuidado com isso. Cuidado com essas murmurações, expressando seu descontentamento contínuo e dessa maneira menosprezando e fazendo pouco caso da autoridade. Expressando o seu descontentamento com as pessoas do seu lado, sem efetivamente se manifestar ou mostrar para a sua autoridade o seu descontentamento. O crente, ele aproveita a oportunidade. O crente aproveita as chances que Deus dá a ele. E a oportunidade de uma reunião para falar, peça sabedoria e fale. E fale. Peça com maneira de falar. Peça que o seu rosto, não transmita agressão, mas que o seu rosto transmita o interesse para que o serviço seja cada vez melhor e mais eficiente. Sabe? Respeite o seu líder e que ele sinta que você o respeita, mesmo que você tenha uma opinião diferente da dele, mesmo que você conheça o trabalho mais do que ele. E na primeira oportunidade que você tiver, você vai dar a sugestão. E aí Deus vai fazer com que a sua sugestão dê certo, e que ele te honre, te respeite, e daqui a pouco ele entrega o cargo para você. Ou não, porque tem chefe que não adianta. Ele não vai te respeitar. Ele não vai respeitar você e nem a sua capacidade. E aí, ore a Deus para que ele abra uma outra porta de emprego para você, ou para que o superior desse chefe reconheça a sua autoridade. E nessa igreja eu já ouvi isso aí várias vezes. O superior tirar o intermediário e elevar o Filho de Deus aqui, a um cargo de liderança. Mas você não pode pecar porque o seu chefe peca. Você não pode errar porque o outro erra. Você não pode errar porque teu pai e tua mãe erram. De maneira alguma. Às vezes as pessoas vêm, pastor, mas eu tenho que obedecer meu pai é incrédulo. Ele é um ateu, ele é isso e aquilo. Fala assim, a Bíblia não manda honrar pai e mãe que sejam crentes em Cristo Jesus. A Bíblia fala, honre teu pai e tua mãe. Acabou. Então quer dizer que eu tenho que honrar. Agora você tem que aprender a honrar. Como que eu vou honrar meu pai e minha mãe? Como que eu vou respeitar a autoridade deles? Eu não vou fazer tudo que ele faz. Eu não vou fazer tudo que ele me manda fazer, mas eu preciso honrar a autoridade dele. E Deus vai te ensinar como deve honrar a autoridade do seu pai, o nome do seu pai, o nome da sua mãe. Sabe? O nome do seu chefe, o nome da empresa que você serve. O cara recebe salário da empresa, do sustento da empresa, e fala mal da empresa em toda a oportunidade que ele tem. Então você não devia estar nessa empresa. Sai dela. Sai dela. O fato da empresa ser ruim não justifica ou não dá razão para você também pecar e desobedecer a palavra de Deus. Coração de servo, disposto a servir, reconhecer a autoridade que está sobre mim. Outra maneira complicada de se manifestar a rebelião é fazer as coisas de qualquer jeito para que o serviço não saia bom e a culpa seja lançada para o líder. Sabe? Faz meia boca para dar errado, porque aí o líder vai levar a bronca. E aí você fica lá sorrindo porque o cara está sendo cobrado, porque o serviço não saiu bem e você realmente sabotou o serviço. Sabe? Preparar algo e deixar pronto para dar errado, isso é sabotagem. E normalmente sabotagem você prepara para dar errado quando você não está lá. Porque aí você não leva a culpa. Eu fiz a minha parte. Eu estou falando coisa estranha ou vocês já viveram isso? Eu já vivi isso muitas vezes. Eu já vi isso acontecer muitas vezes. Eu já fui vítima de sabotagem. O cara armou, preparou, quando eu cheguei a coisa aconteceu. Valdomiro, não sei quem foi. Você está falando que não foi você, mas é sua responsabilidade, se vira. Aí vamos arrumar para que aquilo seja resolvido. Fui eu? Não fui eu que fiz, mas sabotaram, ou seja, armaram para a coisa dar errada
E aí você chega e você leva a culpa. Mas a intenção é essa rebelião que está lá dentro da gente. Essa insubmissão à chefia, à autoridade. Muitos usam o nome de Jesus Cristo e a palavra de Deus para serem rebeldes. Muitos usam a Bíblia para justificar os seus atos e atitudes de rebeldia. Muitos ficam falando assim, eu sirvo só ao Senhor. E aí usa isso para rebeldia, para desrespeitar as autoridades que estão sobre a sua vida. Não faça isso, porque o Senhor não reconhece isso. Ele conhece o teu coração. Ele sabe as intenções do teu coração. E Ele quer ministrar exatamente nisso, na origem das emoções, na origem do pensamento, na origem dos seus conceitos primários, na origem da sua filosofia de vida, aquilo que vai reger as suas atitudes. Ele quer agir na volição, no seu desejo íntimo, para transformar isso pela renovação do Espírito na tua vida. O Espírito quer transformar você de dentro para fora, para que os seus sentimentos, a sua emoção, o seu desejo primário seja purificado, seja santificado, porque ele vai gerar pensamentos santos, e os pensamentos santos gerarão uma atitude santa. Ah, pastor, isso é uma guerra lá no mundo. Fala assim, isso é uma guerra aqui dentro, irmãos. Princípios para a nossa igreja é de autoridade. Então você é voluntário, você serve em algum ministério, no seu ministério tem autoridades. No seu ministério tem líderes, e eles precisam ser respeitados. Eles precisam ser respeitados. Submissão, coração de servo. Eu vim para servir. E se o líder falou, fica aqui, eu vou ficar aqui. Se o líder falou, faz isso, eu vou fazer. E aliás, antes dele pensar em pedir, eu já estou fazendo, porque o meu coração é de servo, e o meu coração identifica autoridades na minha vida. Eu percebo a autoridade porque esse desejo de ser servo está dentro de mim, e eu percebo a autoridade, porque o princípio do servo é a autoridade, é reconhecer a autoridade. Né? Quem entrou no corredor com a mulher no mercado, a mulher passando pano, enxugando, a plaquinha, cuidado, piso escorregadio, né? E você entrou e pisou na água ali. Sabe o que significa isso? Desrespeito à autoridade. Isso significa insubmissão, isso significa rebeldia. Aquela mulher está limpando o chão, ela falou assim, não entre aqui, eu estou trabalhando. Aquele espaço é dela. Você pode até entrar, mas se você pedir, com licença, eu posso pegar um produto ali na prateleira? E se aquela faxineira, baixinha, lembra que é um negócio assim, parece que toda faxineira é baixinha, né? Baixinha, tá? E falar assim para você, olha, espera um pouquinho, você tem que fazer o quê? Esperar. Por quê? Porque ela é autoridade. Coração de servo reconhece a autoridade, gente. Coração de servo fica procurando autoridades para servir. Fica procurando entender aonde está a linha de autoridade que o Senhor está me colocando. Sabe? Você olha, conversa com uma pessoa, a pessoa começa a falar de alguma coisa da sua vida, e aí você percebe, Deus colocou essa pessoa como autoridade sobre a minha vida. Agora, nesse momento, você tem que abaixar a cabeça e falar assim, estou pronto para te ouvir. Talvez a autoridade seja o seu irmão, sua irmã, que vai chamar a sua atenção para algo que você está fazendo. O coração de servo, ele está pronto a identificar a linha de autoridade, porque há um desejo profundo de obedecer à autoridade. O coração do servo é isso. Ele tem prazer em respeitar autoridades, em identificá-las e se colocar como submisso a elas. Isso é o prazer do servo. Isso é o cerne do coração de servo. A autoridade, reconhecer, perceber e obedecer e honrar. Outro princípio, a autoridade. Outro princípio, princípio do compromisso, do dever, da obrigação. Ô, palavra ruim, né? Você é obrigado, eu não sou obrigado. Você é obrigado sim.
Recentemente eu vi uma entrevista e a repórter falando da Band News, falando com um empresário, e aí ele falou assim, é o seguinte, tem momentos que chega um ponto que a gente manda, faça isso. E o filho fala assim, mas por quê? Porque faça. Não faça. Por que não? Porque não, eu estou mandando, não. Aí o repórter, mas não é bem assim, a gente precisa dialogar, a gente precisa conversar. Aí o cara falou assim, até o momento, depois desse momento é só obedeça ou não. Eu estou dando uma ordem, a ordem é não. Não vou dar explicações, eu não tenho que dar explicações. Eu sou autoridade sobre a vida dele, e ele precisa respeitar a autoridade. A menina ficou sem graça, sem jeito e tal. E foi legal, porque na mesma semana, foi a semana passada, a Ana Maria Braga estava no Caldeirão do Hulk. Aí eu peguei um trecho daquele negócio do quadro, né, da história da vida e tal. E aí ela chorou, mas depois ele falou assim, quer dizer que aqui nessa casa, né, que eles fazem a réplica da casa da pessoa, né, na infância, vocês aprontavam muito nesses corredores, aí escondiam as coisas do pai. Ela, do meu pai? Não. Ninguém escondia nada do meu pai. Ele era um homem bravo, um homem severo, e não aceitava a desobediência de jeito nenhum. E ele ficava ligado em nós. E não podíamos fazer nada sem ele, que ele soubesse. E ai dele, se ele passasse e falasse assim, boa noite, significava o seguinte, tchau, acabou. Né? E aí o Luciano falou assim, mas e aí, qual é a tua lembrança dele? Ela falou assim, eu sou grata a ele, porque tudo que eu sou, foi ele que me ensinou. Sabe, se você conversar com muitas pessoas, elas vão fazer assim, eu sou grato ao meu pai, à minha mãe, que colocou limites bem claros na minha vida. E chega um momento que o limite é o seguinte, passo ou não passo? Não. Mas por quê? Porque não. Porque eu estou mandando. Simplesmente isso. É obrigação. Muitas vezes o questionamento por quê, na realidade é rebeldia. É um coração disposto a desobedecer. Né? É o contrário da música que nós cantamos. Um coração disposto a obedecer. Mas o coração daquele que não é servo está disposto a desobedecer. A pergunta não é para querer saber mais, a pergunta é para o quê? Para encontrar uma brecha para não obedecer. Pais, é não para o filho. É não. Alguns pais, pastor, o que eu falo? Não. Pastor, o que eu falo? Não. Mas tem que falar alguma coisa a mais? Não. Chega um momento que é não. Acabou. Mas e se ele passar? Tem que mostrar para ele que ai dele se ele passar. O problema é que ninguém mostra ai dele se ele passar. Mas Deus mostra ai de você se você não servir. Porque ai daquele que eu encontrar sem estar pronto para servir. Ai daquele que não está servindo. A esse eu não vou servir. Mas aquele que está servindo, eu vou servir. Nós lemos em Lucas, eu vou me vestir e vou servir vocês. Imagine Jesus Cristo servindo a cada um de nós, nos colocando na mesa e servindo a gente. Mas só sentará na mesa aquele que for servo. Porque aquele que quiser ser servido, sirva. Aquele que quiser ser o primeiro, seja o último, seja escravo. E outra coisa, se você é escravo e servo, tem um Senhor sobre a sua vida. E o que ele mandar, você tem que obedecer. Porque você obedece ou desobedece ordem. Na hora que há uma ordem, obedeça essa ordem. Você é obrigado a obedecer. Você é obrigado a obedecer. Paulo volta ao tema de obedecer aos seus senhores em Colossenses. Em Efésios, como ao Senhor. Em Colossenses ele diz, escravos, obedeçam em tudo os seus senhores terrenos. Não somente para agradá-los, quando eles estão observando, mas com sinceridade de coração, pelo fato de vocês temerem o Senhor. Obedeçam não só na vista, mas fora da vista. Não apenas porque eles estão vendo, mas porque você teme ao Senhor Deus. Como tementes a Deus, nós precisamos obedecer. Quando você aceita uma responsabilidade, nós vivemos de voluntariado aqui na igreja. Nós vivemos de pessoas que estão dispostas
a servir. E as pessoas, elas se oferecem para servir. Não, eu quero servir. Então, eu vou servir na recepção, onde tem um voluntário atrás. Eu sou recepção. Eu quero servir na recepção. Significa que o quê? Você está se colocando como escravo. Significa que você vai ter obrigação. Eu sou voluntário. E eu tenho a opção de ser voluntário. Eu escolho. Sim ou não? É a minha escolha. Na hora que eu escolho ser voluntário, eu não tenho mais opção. A única opção é servir, obedecer. E pronto. Quando você decide colocar-se sob o jugo de alguém, de alguma empresa, legal. Quando você está nela, você é obrigado. Você não tem mais a opção de sim ou não. Você tem um dever. Você tem um dever. Tem gente que pega, sou voluntário. Aí estou na escala, mas eu tenho outras coisas para fazer, então eu não vou vir. Está errado. Você é obrigado a vir. Não, eu não sou obrigado, eu tenho que fazer de coração voluntário. O coração voluntário, você tomou a decisão de se tornar. Agora você é obrigado a vir. Não, eu vou se eu quiser. Sabe o que é isso? É coração de quem não é servo. Não vou se eu quiser. Eu vou porque eu devo ir. Eu sou obrigado a ir. Eu decidi ser escravo. E como escravo, eu sou escravo. Tem um monte de gente se rebelando contra o Senhor Deus. Porque se coloca, deseja ser escravo de Jesus Cristo. Não, deseja ser apenas livre em Jesus Cristo. Paulo, ele começa, em Romanos, ele fala assim, olha, cuidado com isso. Eu sou escravo de Jesus Cristo. Eu sou servo do Senhor. Eu não sou livre. Tem uma ilusão na mente do homem. Que a verdadeira liberdade é a própria liberdade. Não. A verdadeira liberdade é ser livres em Jesus Cristo. Sabe? E aí, livres em Jesus, eu sou servo do Senhor. Eu só quero ser salvo pelo Senhor Jesus Cristo. Eu não quero servir ao Senhor Jesus Cristo. Eu só quero receber a liberdade. Eu não quero receber o Senhor na minha vida. Olha, esqueça, você sempre vai servir alguém. Você sempre vai estar debaixo de autoridade. Você só precisa escolher que autoridade você vai estar debaixo. Nós nascemos debaixo da autoridade de Satanás. Sim. Mas temos a opção de deixar essa autoridade para se colocar debaixo da autoridade de Cristo Jesus. Mas sempre vai ter uma autoridade sobre as nossas vidas. Eu vou sair dessa empresa, vou para essa outra empresa. Você está dizendo o quê? Eu vou sair debaixo da autoridade dessa empresa e vou entrar debaixo da autoridade dessa empresa. Não gosto dos meus pais, vou procurar outros pais. Vou fugir de casa, danou-se. Aí você vai encontrar outras autoridades na rua. Sabe? Porque sempre vai ter autoridade sobre a tua vida. Esquece isso. Esquece isso. E às vezes a gente acha que por ser igreja de Cristo, não temos obrigação. Temos obrigação de fazer isso, o melhor da nossa vida. Aceitar o voluntariado é usar a liberdade para se tornar escravo. Muitos escravos na abolição, eles receberam a carta de alforria, e eles foram lá e pegaram essa carta de alforria e falaram assim, para onde nós vamos? Quem vai cuidar de nós? Que destino nós temos? A segurança nossa e a nossa admiração e o nosso respeito é para com você, nosso Senhor. E aí eles pegaram a carta de alforria deles e entregavam aos seus senhores dizendo, nós vamos continuar escravos do Senhor. Porque do Senhor recebemos vida, proteção e alegria. E o Senhor nos respeita, nos ama. E se sairmos daqui, nós não teremos isso. E aí os escravos livres se tornavam escravos de novo, mas de um Senhor que eles amam e respeitam.
Quando você se entrega a Jesus Cristo, você está pegando a sua carta, entre aspas, de alforria, e entregando ao Senhor. E falando assim, é o Senhor que nos ama. É o Senhor que nos respeita. É do Senhor que recebemos o sustento, a vida. É do Senhor que precisamos. Não há segurança além do Senhor. Não há outro lugar. Não há quem possamos servir a não ser o Senhor. Está aqui. Nós entregamos a nossa vida no teu altar. Somos teus servos. Isso é entrega de vida ao Senhor Jesus Cristo. E a gente passa a ser do Senhor Jesus Cristo. É assim que nós precisamos pensar. É assim que nós precisamos viver. O servo, antes de fazer ou estar, é servo. Ele é servo. Ele está nele isso. Tem gente que eu já ouvi falar assim, olha, conta comigo, pastor, quando eu estiver. Então você decide quando você vai estar ou não. E aí eu vou contar com você quando você estiver. Não, isso não é serviço. Isso não é servir. Quero contar com você para estar, não quando estiver. Eu quero ter a certeza que você vai estar. Porque o servo, ele não fala se, não, eu vou estar. Conta comigo. Chega antes e sai depois. Não podemos ser servos só na escala. Coração de servo não é aquele que cumpre a escala certinho. Tem gente que, eu cumpro a minha escala certinha. Se não tiver na escala e alguém pode ajudar, eu já servi domingo passado. Cadê o coração de servo? Cadê o coração que, aquela antena que está ligada assim, procurando servir? Chega junto e fala assim, você está sozinha? Vou te ajudar. Sabe, aquele desejo de servir. Tem gente que é servo na escala. Na escala eu sou servo. Fora da escala, nem me chama. Eu não entendo isso. Eu não entendo o cara que está aqui, no louvor, cantando, vibrando, na escala dele. Aí ele sai, e quando está lá, fora da escala... Calma aí. Ele é adorador quando sobe aqui na escala? Quando desce, ele não é adorador? A vibração dele aqui em cima deve ser tanto ou mais aí. Uma voluntária do berçário que não ama beber, não deve servir ao berçário. Uma voluntária do berçário que quando estiver aqui fora da escala, eu não gosto de beber. Está na escala, é esquizofrenia isso. Né? Bipolaridade. Alguma coisa estranha. Mas não é natural, porque o natural do servo, eu gosto de beber, eu gosto de beber. Não adianta, eu estou no mercado, eu estou brincando com beber. Né? A mulher está no mercado sem jeito, não, eu seguro, me ajuda. Pode, vamos lá. Sabe, é isso. É o desejo de servo, eu sirvo, não só na escala, porque eu sou servo, é diferente. Não estou servo, eu sou. Eu não estou me fazendo, eu sou servo. Sabe? Servo é aquele que a gente conta até quando ele falta. Quando ele falta, ele se faz presente. Mó barato isso. Coração de servo é aquele que não deixa brecha. Você chega aí, a pessoa fala assim, eu estou aqui e tal. Mas por que você está aqui? Não, fulano já me falou comigo, ele não pôde, ele está chegando atrasado, mas eu estou aqui. Porque o espaço dele, o serviço dele vai ser prestado. Ele não está aqui, mas o serviço dele está sendo prestado. Rapaz, que bênção isso. Sabe? Isso é coração de servo. Isso é coração de servo. Pessoa que pega esse avental da cozinha. E vou falar, uma vez eu fiquei muito triste. Muito triste. Quando alguém com um avental assim, falou para outra pessoa assim, por que a gente tem que ficar passando manteiga no pão para os outros? Põe um pote lá, cada um passa a sua manteiga. Calma aí. Isso não é coração de servo. Isso não é coração de servo. Alguém fala assim, você está passando muita manteiga. Eu vou passar assim mesmo, acabou. Calma aí. Eu estou servindo. O que faz melhor para a tua vida? O que te agrada, eu vou fazer. E vou fazer com alegria, sabe? Eu vou fazer com prazer. Tá? Eu vou fazer com excelência.
Eu vou fazer o melhor de mim. O melhor para Deus, meu. Acontece quando eu sirvo os outros. Deus não se faz presente fisicamente aqui, mas Ele se faz através de outras pessoas. E Ele falou isso: se vocês servirem esses pequeninos, vocês estão servindo a mim. Se você amar essas crianças, vocês estão amando a mim. Se vocês obedecerem os seus líderes, vocês estão obedecendo a mim. Se você amar o seu próximo, você está amando a mim. Como que eu posso fazer as coisas para Deus? Fazendo para os outros. É assim que eu faço as coisas para Deus. Fazendo para os outros. E fazendo o melhor. E aí o terceiro princípio. Primeiro princípio da autoridade, linha de autoridade. Segundo princípio, sou servo, sou escravo e eu tenho obrigação. Terceiro e último desta manhã é excelência. O servo faz e busca excelência. Excelência não é fazer o melhor. Excelência é fazer o seu melhor. Repita assim, olha. Excelência não é fazer o melhor. Excelência é fazer o meu melhor. Sabe, isso é excelência. É fazer o seu melhor. E aonde está o seu melhor? Você está buscando o seu melhor? A excelência não é superar os outros. A excelência é superar você mesmo. A excelência é quando você se torna cada vez melhor. Não é melhor que os outros. É melhor do que você mesmo na última vez. É você servir nesse domingo melhor do que você serviu no outro domingo. É você ir para a empresa e fazer algo melhor do que você fez ontem. É você identificar as falhas e os erros e corrigi-los. É você identificar aquilo que deu certo e incentivá-lo. Isso é fazer o seu melhor. Tem gente que fica olhando tanto para os outros que não consegue dar o seu melhor. Faça o seu melhor. Somos aquilo que fazemos no dia a dia. De modo que a excelência não é um ato, é um hábito. Eu não estou citando um escritor moderno, eu estou citando Aristóteles. Ele afirmava: nós somos realmente aquilo que nós fazemos todo dia. Portanto, excelência não é um ato, é um hábito. Excelência não é o fazer, mas é um processo em fazer. Não é uma meta, é a busca pela meta. A busca é a excelência. Sabe? O processo é a excelência, não o resultado final. Porque quando você coloca o resultado final, daqui a pouco aquilo não é mais excelente, já foi ultrapassado. Porque excelência é um processo, pensa nisso. É um processo da sua vida. É algo contínuo na tua vida. Não é um dia só, é uma história de vida. Sabe? Gosto de ver pessoas fazendo cada vez melhor aquilo que está fazendo. Você percebe um esforço nisso. Olha, está legal hoje, ótimo. Semana que vem vai estar melhor. Não se acostume. Tinha um amigo meu que falou assim: olha, o maior inimigo do excelente é o bom. A pessoa falou: tá bom. E aí? Tá bom. Aí, tá bom. Aí você se acomoda com o bom e esquece o excelente. Olha, uma excelente obra eu tenho. Algo maior para você. Algo muito maior do que você já viu, já experimentou. A palavra de Deus é assim. Quando Jesus faz, ele fala assim: vocês farão o quê? Obras maiores que essas. Vocês estão abismados, boca aberta do que eu estou fazendo? Vocês vão fazer coisa maior do que isso. Porque ele não fica parado. Deus não é isso. Deus deseja servos que evoluam, que cresçam. Sabe, que cada vez desejem mais e mais e mais. Agora, o servo, quando ele pega algo para fazer, ele faz e tudo fica melhor. Tudo fica melhor. Aí eu vou colocar aqui uma observação. Que eu tenho sofrido com alguns aí que nos ajudam, um voluntário. Aí eles vão, um exemplo. Eu vou pintar essa parede. Legal.
vou fazer o melhor que eu posso. Não chame o Cristiano. Tá? Eu vou pintar essa parede. Aí eu acabo de pintar, aí eu olho a parede, está linda, perfeita. Sensacional. Olha, ó. Ok? Aí eu vou embora. Aí, o que acontece? O chão está todo sujo de tinta, a lata está lá, o pincel está aqui, o rolo está ali, né? A tampa aberta, a outra lata de tinta está lá embaixo aberta, e ele fala, ó, parede ficou linda, hein? Tchau. E vai embora. O servo, ele não pode servir apenas aquilo que ele está fazendo, mas tudo que está em volta dele. Não adianta eu desprezar os outros. Não adianta eu fazer muito bem aquilo que eu estou fazendo e a coisa do lado sendo estourada e acabada, e não está nem aí. Não adianta eu ir direto para o berçário e passar ali e tem um papel no chão, um lixo no chão, eu falo, mas que ninguém retira esse negócio daqui? Vai embora. Por quê? Porque eu sou voluntário do berçário, eu não mexo nisso. Ah, eu sou músico, eu não mexo no negócio de som, som é com o Rogério. Tá? Aí o cara vem, pisa aqui no plug, quebra o plug, fala, meu, Rogério, você deixa isso aqui no meio do caminho? Calma aí, eu sou músico, sou instrumentista, mas o equipamento de som... Ah, tem que mudar aquela caixa para cá. Não, caixa de som. Som, por favor, pega a caixa aqui. O servo, ele sabe que há em volta dele muitos outros que precisam serem respeitados. As coisas não giram em torno dele. Eu tenho visto muitas pessoas pegando ferramenta e quando devolve, joga. Não põe na caixa. Pegou da caixa, devolve na caixa. Aquilo que passar pela sua mão tem que voltar melhor do que foi. Se a ferramenta está suja, você faz o quê? Limpa ela. Aí você usa ela, suja ela, você faz o quê? Devolve suja, porque você fala o seguinte, eu peguei suja, eu devolvo suja. Não é assim. Não é assim. Tá? Cuidado, a sua vida precisa ser excelente, cada vez melhor. Tira os hábitos. Pensa, excelência é hábito. Então eu preciso mudar meus hábitos. Para com esse hábito de colocar chiclete embaixo do banco. Seja um membro assistente do culto com excelência. Assista ao culto e participe do culto de maneira excelente. Significa o seguinte, eu não vou colocar o chiclete embaixo do banco. Eu não vou deixar meu copo, o lixo que eu fizer aqui, ó. Eu não vou tirar o esmalte da unha e deixar tudo espalhado no banco. Eu vou recolher o lixo que eu produzo. Ah, todo mundo ficou, ai, os japoneses, né? Acabava o jogo, recolhia o lixo. Não, uma pequena parte da população brasileira fez isso. A maioria fez o quê? Trouxas. Babacas, olha. A gente paga para quê? Para limpar. Eu pago para limpar. Tem mais é que deixar esse lixo mesmo para os outros limparem. Eu pago para eles limparem. Eu paguei o ingresso. Aí vai aquele negócio, né? Tô pagando, né? Não era isso? E às vezes o cara entra na igreja, traz o dízimo e volta com o coração assim. Estou pagando. Tem mais é que me servir. Tem mais é que fazer o melhor para mim. Sabe? E usufrui, desfruta como um consumidor que paga e exige o serviço. O servo, ele não faz isso. O servo sabe dos seus direitos. Mas o servo sempre vai além. O servo recebe o serviço e valoriza o serviço. O cara é obrigado a fazer aquilo, mas o servo fala assim, olha, obrigado pelo teu serviço. Sabe por quê? Porque eu sei que isso é muito importante. E você é importante para mim. Como é bom ser bem servido. Não é bom ser bem servido? Não é mesmo? Hã? Mas é melhor ainda servir. Porque Jesus veio. Eu vim para ser servido. Para servir, não para ser servido.
E Ele fez vocês, filhos de Deus e filhas de Deus, com o prazer de servir mais do que ser servido. Você vai servir mais do que vai ser servido. E você vai perceber que quando você servir mais, você vai ficar bem mais feliz. Porque você vai se parecer mais com Cristo Jesus. Você vai ser verdadeiramente cristão. A busca pela excelência é uma maneira de louvar a Deus. Francis Schaeffer dizia isso. Excelência, a busca pela excelência é uma maneira de louvar ao nosso Deus, que é excelente e perfeito em tudo o que faz. Sede perfeitos, por quê? Perfeito é o meu Pai, e é o vosso Pai que está nos céus. Sede santos, porque santo é o vosso Pai que está nos céus. É isso. Então a excelência é uma maneira de viver verdadeiramente o cristianismo. E a força que nos move a fazer isso é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e ao teu próximo, como Jesus chamou. Sabe? Quero encerrar. 1 Pedro, abre aí. Vamos ler e vamos terminar o dia de hoje. O amor nos move isso. Amar as pessoas, amar a Deus, amar servir, amar o serviço que faz. Sabe? Você tem que olhar assim e falar assim, que prazer em fazer esse serviço. Que prazer em ser servo. E aí eu convido você, que ainda não tem servido, que você seja servo. E servir com excelência é identificar aquilo que o Senhor lhe deu de maneira excelente para fazer. Semana que vem a gente vai falar sobre dons, sobre a capacitação especial de Deus nas nossas vidas. A manifestação do Espírito Santo em nós. E a gente vai falar isso a semana que vem. Né? Mas eu quero encerrar hoje com a primeira carta de Pedro à igreja. Capítulo 4, verso 8, 9 e 10. Diz assim: sobretudo, amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. Sejam mutuamente hospitaleiros sem reclamação. Cada um exerça o dom que recebeu para servir os outros, administrando fielmente a graça de Deus em suas múltiplas formas. A nossa igreja tem múltiplas formas de servir ao Senhor. Eu convido você a servir ao Senhor com gratidão em vossos corações, amando a Deus sobre todas as coisas e ao nosso próximo como Ele nos amou. E Ele diz assim: eu te amei e eu vim para servir você e dar a minha vida em resgate da tua. Então, amar como Cristo amou eu vim para servir e dar o meu tempo, a minha vida, para que pessoas sejam resgatadas, para que pessoas sejam retiradas da situação onde estão, de tristeza, de pecado, para uma comunhão com Deus. Resgate de vidas. Tem muita gente em nossa igreja que precisa ser resgatada. Tem muita gente chegando aqui que precisa de resgate. Tem muito membro da igreja que precisa de resgate. E você será um instrumento de Deus para isso. Como? Servindo. Eu desafio você, igreja, parar de ficar só sendo servido e servir. Vamos fazer alguma coisa? Vamos pensar nisso? Dedique um domingo por mês. Dedique uma manhã por mês. Com o coração de servo, você vai ver quanta coisa vai acontecer na tua vida. Né? Perceba quanta coisa tem acontecido na tua vida. E venha servir como gratidão ao Senhor. Venha servir com gratidão ao Senhor. O que eu vou poder fazer por tudo aquilo que o Senhor tem me feito? O salmista pergunta. Eu vou beber o cálice da salvação e vou cumprir os meus votos diante de todos. Eu vou desfrutar da salvação e vou servir, cumprindo o meu dever diante de todos. Coração de servo, na igreja, fora da igreja.